Bom dia. Obrigado, Raquel, porque cada dia que passa é menos um dia para vermos esse maravilhoso olhar. Já pensámos nisto? Cada dia é um dia a menos. Quantos de nós é que estamos felizes por estarmos aqui? Ninguém é penalizado por não levantar a mão, nem por levantar a mão, nem há arremessados no fim para quem levantou a mão e acertou em tudo. Por isso estamos todos perfeitamente à vontade. Como sempre, venho fazer um desafio às crianças, mesmo aquelas crianças mais velhas, que é apontarem num papel, e atenção que depois eu vou estar à porta, para ver quem é que me responde certo. Quantas vezes eu vou dizer refúgio? Ok? As crianças, estão muitas lá em cima, algumas até já fora da idade, mas continuam ainda crianças pela vida fora. Quantas vezes eu vou dizer a palavra refúgio? Assim, de repente, já disse algumas vezes. Por isso, vão apontando, por favor, quantas vezes eu vou dizer a palavra refúgio. Mais uma. Devido a ter assumido um papel dentro da Igreja a nível na Europa, tenho tido o prazer neste último mês de ter viajado bastante ao serviço da Igreja e, graças a Deus, Deus tem-me protegido nas muitas viagens. O sábado passado estava num local onde estavam menos 10 graus, com neve pelo joelho, na Transilvânia, na Roménia. Estejam à vontade, que eu não vi nenhum vampiro, não vi nada de mal, porque eles não existem, é apenas uma lenda que alguém inventou e explora a nível comercial tudo quanto se passa na Transilvânia, mas digo-vos, é um país maravilhoso, a Roménia é um país maravilhoso. Tanto mais maravilhoso que naquele país nós temos mais de 100 mil membros na Igreja Adventista. Amém. E há uma semana e algumas horas tive o grato prazer de estar no ato inaugural de mais um hospital adventista na Roménia, mais exatamente numa cidade chamada Targomures. É uma cidade até relativamente pequena, a cerca de 120 quilómetros de Cluj, ou Cluj-Napoca, que é uma cidade já mais conhecida, e é um hospital construído pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um hospital com um investimento de 33 milhões de euros. É um hospital topo de gama, que tem 16 especialidades médicas, em especial o cancro. Tem as mais modernas tecnologias que podem existir, os equipamentos mais modernos, que não conheço bem o que se passa em Portugal, mas eventualmente Fundação Champalimau poderá estar lá a alguns quilómetros de distância, mas tem tudo quanto é topo de gama, desde os últimos equipamentos, dá para fazer tratamentos simultâneos a mais de 20 pacientes de maneira simultânea. Ou seja, a nossa obra médico-missionária na Roménia é impressionante. Temos
que eu visitasse mais de 3 universidades. Estamos a falar de universidades. Colégios são dezenas. Escolas primárias, dezenas. Estamos a falar num país como a Roménia, que se calhar nós pensamos que é um país lá encostado a um canto, que não tem uma expressão tão grande, e a obra de Deus avança a um ritmo impressionante. Tive também o prazer deste mês estar na Bulgária, onde também a obra avança a uma velocidade muito grande. A mesma coisa na Polónia, onde também nós temos uma obra médico-missionária muitíssimo forte, em que tivemos uma ação durante os Jogos Olímpicos para aqueles que tiveram a desagradável surpresa de ver a cerimónia inaugural dos Jogos Olímpicos. E mesmo a final viram tudo de mau. A imaginação do homem consegue fazer, e pela graça de Deus nós conseguimos distribuir 1 milhão de grandes conflitos a todas as pessoas que visitaram os Jogos Olímpicos, impressos numa tipografia nossa na Polónia. Como tal, a obra de Deus continua a crescer e a ser feita também neste continente secular que é a Europa. No entanto, hoje queria falar um pouco mais sobre refúgio. E queria convidar para que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias em João 4. Pudéssemos abrir as nossas Bíblias. João 4, 15 a 19. Há relativamente pouco tempo nós estudamos e relembramos esta história numa das lições da Escola Sabatina, onde vemos esta mulher, também chamada a mulher samaritana, como nos aparece aqui na nossa Bíblia, em que a mulher samaritana estava junto a um poço. E vemos de 15 a 19, João 4, 15 a 19, e disse: a mulher lhe disse a Jesus: Senhor, quer que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Por isso, nós temos aqui esta passagem que todos nós conhecemos, em que Jesus fez um ligeiro desvio quando ia a caminho de uma terra, em que fez um ligeiro desvio sozinho para ir beber água a um poço. Mas ele sabia exatamente qual era a sua missão quando ele fez este desvio. Ele, quando foi a caminho de Sicar, que era na Samaria, por isso esta senhora é conhecida como uma samaritana, ele sabia exatamente qual é que era a sua mensagem. Queria falar exatamente com aquela senhora. Ele, ao falar com ela, sabia exatamente qual é que era o passado dela. Sabia exatamente qual é que era o presente dela. Mas a abordagem que Jesus teve com ela foi uma abordagem de salvação. Jesus poderia ter tido uma abordagem mais direta com ela. Tu vives em pecado. Já tiveste 5 maridos.
podia começar por ali fora a... Vamos dar um termo bem português. Podia ter começado por ali fora a desancar, a dizer: olha que eu sei uma série de coisas sobre ti, e pum, 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 por aí fora. Tanto que até no plano teórico aquela hora já não era uma hora muito. Elas poderiam estar sós. Podia começar a dizer exatamente o que é que se passava na vida daquela senhora, mas Jesus quis fazer um enquadramento. Eu sei o que se passa na tua vida, mas eu tenho um plano para ti. Vamos fechar o que está para trás, porque o que está para trás, nós conseguimos mudar o que está para trás na nossa vida? Conseguimos mudar o que está para trás? A palavra que foi dita, nós conseguimos puxar lá atrás? Quantas vezes nós nos arrependemos da palavra que foi dita, certo? Quantas vezes nos arrependemos? Quantas vezes nos arrependemos de um ato que nós fazemos? Quantas vezes de uma atitude, de algo que nós fazemos, mas está feito, não podemos puxar atrás. Podemos, e sim, pedir desculpa, e junto àquela pessoa, pedir desculpa. Errei, por A mais B, se calhar não era isto que eu queria fazer, errei. Ok, desculpa, não é isto que eu quero fazer. Mas já saiu. Mas o que está, o passado, dificilmente nós conseguimos puxar, o tempo não anda para trás. Não anda. Nós podemos ter a tecnologia pode avançar muito, mas o tempo para trás não anda. Como tal, sabemos o que é que se passou. Jesus teve esta atitude com ela e nós vemos qual é o resultado. Vamos ver no 39, para avançarmos um pouco mais. E então a senhora, como avançou para a cidade, vemos que no 39 vemos, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Ela acreditou. Mas graças a que ele tinha de tudo o que ele já fez, mas não a criticou, não a humilhou, não a atacou como pessoa, mas sim ao que ela tinha feito. Separou claramente a pessoa dos atos. Há uma atitude salvadora claramente. Nós, na nossa atitude para com as outras pessoas, nomeadamente dentro da igreja, nós temos exatamente esta abordagem? Separamos a atitude da pessoa ou tentamos misturar tudo dentro do mesmo pote? Ou até utilizamos um erro que a outra pessoa faz para ganharmos vantagem sobre essa pessoa? Quantos de nós, se calhar, até não ficamos felizes, eventualmente, porque o A ou o B, se calhar, não está aqui entre nós e, se calhar, para nós até é um motivo de alegria? Será que é isso que se passa? Se é alguma coisa está errada entre nós. Exatamente a mesma coisa, se calhar, dentro da nossa casa. Se calhar exatamente a mesma coisa dentro de uma empresa. Se calhar a mesma coisa dentro de uma família. Será que nós, quando atuamos para salvar a pessoa ou para a humilhar? Como é que nós atuamos? Qual é que é a nossa abordagem perante o outro? Como? Para salvar ou para humilhar? Queremos levar pessoas para o céu ou queremos empurrar? Qual é que é a nossa atitude? Por vezes nós tentamos fazer o nosso melhor e se calhar o nosso melhor é uma atitude que nos leva a fazer isto. Vamos ver o que é que o Espírito de Profecia diz sobre isto. A samaritana havia transgredido os mandamentos de Deus e Cristo lhe mostrou que ele conhecia os pecados da sua vida, mas também lhe mostrou que era seu amigo, que a amava e dela se compadecia e que se ela renunciasse aos seus pecados, Deus a receberia como quê? Como filha. Se ela renunciasse a seus pecados, Deus a receberia como filha.
Está no livro Vida de Jesus. A reação que ela teve quando Jesus falou com ela. Se Jesus falasse connosco apenas e só a repreender-nos, qual seria a nossa reação? Mesmo sendo Jesus, já não estou a falar a alguém dos nossos. Já não estou a falar a alguém dos nossos. Estou a falar Jesus. Se apenas e só nos repreendesse, qual seria a reação? Se Jesus apenas e só com esta mulher a repreendesse. Já tiveste 5 maridos. A sério mesmo? E o que tu tens agora, já é o 6º por aí. Achas mesmo que estás num lindo caminho, estás. Se alguém entrasse aqui, que nós soubéssemos que já ia pai no 6º marido, ou 7º, ou o que for, não interessa agora, não é pela quantidade de maridos, que agora temos aqui um somatório, não é isso que está em causa. Mas erros no passado que já não podemos mudar. Como é que nós acolhemos essa pessoa? Qual é que é a nossa atitude? Apontamos a arma, estendemos a mão, abrimos os braços. Fiquei feliz porque há pouco o Manuel comentou que alguém que está em guerra se abraçou. Daqui a pouco já vamos conversar um bocadinho sobre o que se passa nesse país. Não para comentar a guerra, mas o que é que Deus está a fazer. Na perspectiva da senhora, que felicidade para ela ouvir palavras tão boas. Em sua euforia, ela correu para a cidade próxima e chamou as pessoas para que viessem ver Jesus. Graças à atitude inteligente, como é óbvio, de Jesus, outra coisa não seria esperar por Jesus, mas serve como nosso exemplo, porque Ele é o nosso exemplo, em que vimos que a atitude dele salvou esta senhora e, graças a isso, ela passou a ser uma missionária. Ou seja, ela partilhou a Cristo no seu local de trabalho, ela partilhou a Cristo na sua família, ela partilhou a Cristo junto dos seus vizinhos, ela foi a correr para a cidade, ela foi chamar, ela foi imediatamente contar a todos aquilo que se tinha passado. Agora, se ela fosse humilhada, o que é que ela iria fazer? Exatamente o contrário, seguramente. Ou então, nem queria saber de absolutamente nada. Mais uma vez, qual é a nossa atitude perante aqueles que erram? É ir logo com o pau da justiça? Vamos ver Josué 20. Vamos abrir Josué 20. Vamos ler, e quem quiser, quando ouvir falar de algumas cidades de refúgio, pode ir olhando para o mapa e vai vendo as cidades que estão aqui no mapa. As cidades estão aqui, todas no mapa. Só para curiosidade, aqueles que gostam mais de geografia, neste momento, o mapa para o lado do mar, neste momento é Israel,
Tem ali uma parte mais a sul, que é onde está a faixa de Gaza, etc., mas não tem nenhuma destas cidades. No entanto, todas à esquerda do rio, neste momento já estão na Jordânia, hoje em dia já são a Jordânia, e a cidade de Quedes, mais a norte, neste momento já pertence ao Líbano. Ou seja, neste momento já não é apenas a grande Israel, como era nos tempos que nos vem aqui no tempo de Josué. Por isso, neste momento já pertence a três países. Mas vamos ver o que é que nos diz as cidades de refúgio. Em Josué 20, o Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel, escolham as cidades de refúgio de que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. O homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer, não é o homicida de propósito. Okay? Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ou seja, aquele familiar ou alguém que queira fazer a vingança. Por isso, estas cidades servem para isso. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador de sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou o seu próximo sem querer e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Assim, designaram solenemente Quedes. Estamos a ver a cidade? Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Neftali. Siquém, na região montanhosa de Efraim. Kiriat Arba, ou seja, Hebron, esta ainda existe com o mesmo nome, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para leste, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Golã continua, ainda hoje é conhecido como os Montes Golã, onde, infelizmente, têm acontecido coisas pouco agradáveis. Por isso, esta ainda mantém o mesmo nome, hoje em dia. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudessem se refugiar todo aquele que, por engano, matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer diante da congregação. Vemos aqui que estas 6 cidades estavam a um dia de caminho para qualquer pessoa que habitasse em toda esta área. Por isso, qualquer pessoa que cometesse um homicídio involuntário estava a um dia de caminho de qualquer, independentemente de onde estivesse nesta zona, a um dia ela conseguia fugir para lá. Como tal, estava perfeitamente segura de se poder refugiar em qualquer um destes locais. Apresentava o seu caso à entrada, aos anciãos que estavam na entrada, e dizer, sem querer, eu não tinha nada, nem nunca tive nenhum problema com aquela pessoa, matei aquela pessoa, aconteceu um acidente, uma situação qualquer, por favor deixem-me entrar, deixavam-no entrar, até poder ser julgado mais tarde, etc., uma situação, e ele ficava abrigado. A pessoa que cometeu um assassinato.
Obviamente, estamos a ver onde é que eu quero chegar. E a nossa igreja não deve ser uma cidade de refúgio? Ou isto é só para santos? Isto é um espaço só para santos. Daqui vamos todos, com uma auréola na cabeça, direitinho, numa carruagem de fogo, como alguém já fez anteriormente, não é? Vamos todos numa carruagem de fogo, como alguém já fez anteriormente. Não vamos. Desculpem, não. É um local de refúgio, onde podemos chegar a um dia a pé, ou de carro, ou do que for. Estamos aqui, precisamos nos apoiar uns aos outros. Precisamos nos apoiar. Aquela pessoa que por algum motivo não está aqui conosco, está triste, está doente, já não vem há algum tempo. Há quanto tempo nós não oramos por ela? Há quanto tempo nós não enviamos uma mensagem? Há quanto tempo nós não estamos com ela? Estamos só à espera que o outro dê o passo em frente. Estamos apenas e só preocupados que o outro dê o passo em frente. A mesma coisa que os casais. A mesma coisa dentro da família. Temos que nós dar o passo em frente. Tal como Jesus deu o passo em frente. Ele não tinha que fazer aquele desvio no caminho. Ele não necessitava de fazer o desvio no caminho para ir àquele poço, não precisava. Mas ele fez aquele desvio no seu caminho. Sabia que havia ali uma alma que precisava dele. Quantos desvios nós já fizemos no nosso caminho para encontrar uma pessoa que precisa de nós? Quantos aqui neste momento precisam de nós? E podem estar a sofrer em silêncio. Está nas nossas mãos, hoje, orarmos por essas pessoas, estarmos com essas pessoas. Isto é um hospital. Nós, quando vamos ao hospital, queremos que quando vamos ao hospital, entramos, dói uma perna e o médico: tu só fizeste asneiras com essa perna, tu és isto, tu és aquilo, outro. Vai-te, mas é embora, pá. E nós, olha, obrigadinho. É isto que nós esperamos quando vamos ao hospital? Não sobras também. Ok? Devem-nos dizer, corrige o que tens feito, corrige para não te acontecer novamente, mas vamos agora fazer com que melhores e tens que fazer estes passos para que possas ficar melhor. É para isso que serve um hospital. É para isso que serve a igreja. Para nos apoiarmos uns aos outros, onde tenhamos profissionais, e aqui na igreja todos somos profissionais de saúde. Desculpa estragar o teu negócio. Já estraguei um negócio a alguém. E temos aqui mais profissionais de saúde. Em que nós temos a responsabilidade da saúde espiritual uns dos outros. Não cabe apenas ao pastor, aos anciãos, ao A ou B. Cabe a cada um de nós. É uma missão que cabe a cada um de nós. Ajudarmos aqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão mais tristes. Todos nós temos um talento. Quanto mais não seja numa conversa de ficarmos calados e ouvir. É um talento. É um talento, ouvir. Sabemos quais são as doenças do século XXI.
E então, pós-pandemia, essas doenças dispararam. Precisamos estar mais próximo. Precisamos de não julgar. Precisamos de estar. As cidades de refúgio, cada uma delas tinha um significado. O Espírito de Profecia diz: muitos dos que professam o seu nome deixaram de considerar o facto de que os cristãos têm que representar a Cristo. A menos que haja sacrifício prático pelo bem de outros, no círculo da família, na vizinhança, na igreja e onde quer que sejamos, não seremos cristãos, seja qual for a nossa profissão. Ao vermos seres humanos em aflição, seja devido ao infortúnio, seja por causa do pecado, não digamos nunca: não tenho nada com isso. Nunca podemos dizer: isto foi escrito por Ellen White, não foi escrito por mim. Não digamos nunca: não tenho nada com isso. Desejado todas as nações, página 484. Não digamos nunca: não tenho nada com isso. Se algo que aflige é quando algo está errado, seja onde for, não tenho nada com isso. Eu nem sou X ou nem sou Y, não tenho nada a ver com isso. Temos. Se Jesus tivesse a mesma atitude connosco, não tenho nada com isso. Será que um dia vamos ouvir essa palavra? Nem te conheço, essa frase? Não te conheço? Não queremos ouvir essa frase, pois não? Então estamos a tempo de corrigir a nossa atitude. Hoje. Porque nunca sabemos quando é o tempo. Não quero comentar a situação de uma guerra que está a atravessar há mais de 2 anos. Não é essa a intenção. As fotografias foram desfocadas de propósito para proteger a identidade das pessoas. Tenho estado em constante contacto com muitas pessoas que estão a dar apoio numa guerra que se passa no norte da Europa. Há um pastor, que não vou referir o nome, como é óbvio, para proteção da própria pessoa, em que tem ajudado muitos órfãos, muitas viúvas e muito da sua comunidade. Tem feito um trabalho excelente. A igreja na Ucrânia continua a crescer imenso. A igreja na Rússia tem continuado a crescer imenso. Amém por isso. Muitas das vezes não temos a noção. Não temos a noção. A nossa igreja na Rússia tem, segundo os últimos dados, se eu não me engano, cerca de 500 mil de membros já. Ou seja, já tem uma expressão muito grande, tal como a nossa igreja na Ucrânia. Tal como a nossa igreja na China já tem mais de 500 mil. Quando olhamos, é um número enorme. Sim, mas eles são 1,3 mil milhões. Continuamos a ser muito poucos. 500 mil para 1,3 mil milhões, continuamos a ser muito, pequeninos. Mas o mais importante é
Este nosso pastor e esta igreja continuam a fazer um trabalho fantástico pela salvação das almas. Eles continuam, apesar de todas as dificuldades, continuam a ajudar órfãos, continuam a ajudar as viúvas, porque, como devem imaginar, não é fácil a situação que se vive lá. Porque, geralmente, a população que ficou são idosos, são esposas com bebés, crianças, e há que manter todas estas pessoas em refúgios, basicamente em refúgios. E pela graça de Deus, continua a haver imensas cerimónias batismais. Estas foram recentes. Continua a haver bastantes cerimónias batismais, em batistérios improvisados, em condições difíceis. Mas é o que temos. É o que temos e a obra de Deus avança. Deixem-me contar a história deste pastor que se passou recentemente e que estive a conversar sobre esta situação. Há relativamente pouco tempo ele estava em casa, num local X, e ele de repente sentiu muita sede. Muita sede. Ele diz que estou com mesmo muita sede. Ele estava só em casa e ao sentir tanta sede, diz ele, nunca tive tanta sede na minha vida, nunca. E disse, mas é estranho, nem está calor, mas porquê tanta sede? E ele estava num local e disse, tenho que ir beber água, porque estou mesmo muita sede. E disse, mas eu nem tenho aqui água aqui perto, vou ver se procuro alguma, porque não há água nas torneiras, vou ver se procuro alguma água. E disse, creio eu que tenho ali no meu quarto, tenho ali uma garrafa, porque eu estou mesmo a morrer mesmo de sede. E ao afastar-se do sítio onde está, porque a sede, diz ele, que era incrível, ao afastar-se, diz ele que andou 3, 4 metros do sítio onde estava cheio de sede, veio fura a casa onde ele estava, furou a casa, foi ao resto do chão e não explodiu. Coloquei uma estrela na cara do pastor para proteger a própria pessoa, como é óbvio. Por isso, vemos que Deus continua a dar refúgio. Por que é que acontece? Porquê? Nós não sabemos. Um dia vamos saber. Mas o fundamental é vamos ser refúgio para todos aqueles que estão à nossa volta. Amém.